Olá! Sabe aquela sensação de que algo muito grande está para acontecer? E se o que a gente está vivendo não for exatamente o fim do mundo, mas sim o fim de uma era? A fonte que vamos analisar hoje parte de uma ideia bem intrigante, a de que as elites globais sempre, de alguma forma, sinalizam seus planos antes que eles aconteçam. Então, nossa tarefa aqui vai ser justamente essa: tentar decifrar que sinais seriam esses. E essa frase aqui resume tudo. É a ideia central que vai guiar toda a nossa análise. A teoria é que os sinais de uma mudança gigantesca já estão por toda a parte, sabe? Meio que escondidos à vista de todos. Vamos começar então a conectar esses pontos. Para começar, vamos olhar para os sinais que estariam aparecendo na geopolítica e no mundo das finanças. Segundo a nossa fonte, existem movimentos silenciosos acontecendo, que vão desde sussurros de guerra até uma mudança fundamental em como os conflitos são financiados. Vamos entender como isso se encaixa nesse quebra-cabeça. O primeiro sinal apontado seria uma escalada de tensões com o Irã. Uma conferência super importante entre os Estados Unidos e o Irã foi cancelada e a justificativa foi condições de guerra. Ao mesmo tempo, segundo o analista Pepe Escobar, comandantes iranianos estariam se movendo para bunkers. Para a fonte, isso não é só um ruído político qualquer, não. É um sinal claro de preparação para um conflito iminente. Mas o alerta que a análise considera mais forte mesmo vem de uma mudança financeira. Pensa bem, historicamente, as Forças Armadas são financiadas com dinheiro público, aprovado por governos, com um certo controle. Só que agora, a Casa Branca anunciou que vai usar capital privado para isso. E por que isso seria tão alarmante? Bom, porque segundo essa visão, isso muda completamente a lógica, o motivo pelo qual se entra numa guerra. Para a gente entender essa preocupação, a gente precisa saber o que é private equity. Basicamente, são fundos de investimento que buscam lucros muito altos e rápidos, geralmente num ciclo de 7 a 10 anos. Agora, imagina aplicar essa lógica de retorno rápido não a uma startup de tecnologia, mas à indústria da guerra. É aí que a nossa fonte aponta o perigo. E este slide deixa a diferença bem clara. De um lado você tem o financiamento público com controle democrático focado no interesse nacional. Do outro, o financiamento privado que é movido pelo lucro, pura e simplesmente. A conclusão da fonte é bem direta. Quando a guerra vira um produto, a paz se torna um péssimo negócio. Isso criaria um incentivo perigosíssimo para conflitos sem fim. E essa é a grande questão que a fonte levanta. Se esse modelo financeiro é historicamente usado em tempos de guerra, o fato dele ser adotado agora de forma institucional significa que a paz, como a gente conhecia, acabou? A interpretação aqui é que isso não é só um detalhe econômico, seria um sinal do início de uma nova era de conflito permanente. Mas os sinais não param na geopolítica, não. A análise agora nos leva para uma área ainda mais surpreendente, o clima. E aqui, a fonte apresenta uma contranarrativa completa, argumentando que a verdadeira ameaça não é bem o que a gente tem ouvido por aí. A fonte destaca essa citação aqui, do Donald Trump, em 2020, como um exemplo de uma verdade revelada. A ideia central é que, ao contrário do consenso geral, o planeta estaria, na verdade, caminhando para um resfriamento, e não para um aquecimento. Para apoiar essa teoria, a fonte recorre a uma entrevista do Elon Musk sobre os ciclos climáticos da Terra. O Musk argumenta que o aquecimento atual é só uma pequena parte de um ciclo muito maior, de 10 mil anos. Ele lembra que, tecnicamente, a gente ainda está numa era do gelo e que os polos magnéticos já se inverteram várias vezes, sugerindo que essas mudanças climáticas radicais são a norma e não a exceção. E essa teoria ganha até um prazo. A fonte aponta para um estudo que sugere que o sistema de correntes do Atlântico, conhecido como AMOC, poderia entrar em colapso já em 2025. Esse evento seria o gatilho para um resfriamento global bem repentino, tornando a ameaça muito mais iminente. Ok, até agora a gente viu sinais geopolíticos e climáticos. Nesta seção final, a análise tenta conectar todas essas crises. A ideia é que esses não são problemas isolados, mas sim parte de um único e caótico padrão. A revista The Economist, por exemplo, previu para 2025 um cenário de caos em várias frentes diferentes. Imagina só, uma tempestade solar que causa apagões globais, ao mesmo tempo em que uma nova crise sanitária surge, um conflito começa no espaço e uma supererupção vulcânica escurece os céus. O ponto-chave aqui não é qual delas vai acontecer, mas a possibilidade de que várias aconteçam juntas. E a coisa fica ainda mais complexa.
A análise adiciona uma última camada nesse quebra-cabeça, eventos cósmicos e geofísicos bem estranhos que, segundo a fonte, precisam ser considerados no quadro geral. Essa linha do tempo aqui conecta eventos que à primeira vista não têm nada a ver um com o outro. Um objeto interestelar que muda de rota perto de Marte, um ganho inexplicável de gelo na Antártida e debate sobre o futuro da NASA. A fonte pergunta, são só coincidências ou seriam peças de um padrão que a gente ainda não entendeu? Então, a gente chega ao ponto crucial da tese. A ideia é que não estamos enfrentando uma crise, mas uma convergência de todas as crises ao mesmo tempo: geopolítica, econômica, energética, sanitária e até mesmo eventos geofísicos e fenômenos inexplicados. Depois de conectar tantos pontos, da privatização da guerra ao resfriamento global e até eventos cósmicos, fica a questão final: o que tudo isso significa? A fonte nos apresentou uma teia bem complexa de evidências, sugerindo que algo realmente grande está acontecendo. E é aqui que a gente termina, com essa pergunta no ar. A fonte que analisamos nos apresentou todos esses pontos, mas a decisão de conectá-los e como conectá-los, bom, isso fica em aberto. Será que estamos testemunhando um padrão oculto, quem sabe até um plano coordenado? Ou será que é só uma série de eventos globais, caóticos e sem nenhuma relação entre si? A resposta para isso talvez dependa muito de como cada pessoa escolhe enxergar o mundo.